Aleluia. Ele é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. O seu nome é sobre todo nome. Todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. E Ele, para ser cabeça a tudo, Ele deu a você, Ele deu a nós, a igreja de Cristo Jesus na face da terra. A igreja de Cristo Jesus na face da terra. Você é abençoado pelo Senhor. Aleluia. Ele é Deus soberano, poderoso, majestoso, glorioso, Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Samuel estava falando aqui a respeito dos 2 discípulos do caminho de Emaús, né? Aqueles homens levaram algumas horas para chegar até lá. Jesus os encontrou já no meio do caminho, porque Ele estava falando com Maria, Ele precisava se revelar a ela. Ela estava chorando na beira do túmulo. E a palavra fala que quando eles despertaram e que os seus olhos se abriram, eles clamaram: não se ardiam os nossos corações quando Ele falava das palavras dos profetas e de tudo quanto havia conhecido? Esse instante foi o instante que eles tiveram força para no mesmo instante não comer nem nada, voltar para onde de onde eles tinham vindo, para dizer aos discípulos que eles tinham encontrado Jesus. Quando nós encontramos Jesus, meu querido, não existe caminho longo demais. Quando nós encontramos Jesus, não existe dificuldade maior do que a nossa própria vida. Não existe nada, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu não sei qual tem sido o teu caminhar. Quando nós deparamos com a palavra dEle, as coisas mudam, porque Ele transforma as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Pastor Vitor, vem aqui, meu amigo. Pastor Vitor, pastora Débora, estão aqui hoje nos honrando, Pastor Vitor, com a sua palavra. Tem um outro grande amigo, o Alessandro, está aqui o Alex, um amigo de coração de anos, né? Como um filho amado. Que Deus te abençoe grandemente, Alex. Já falo contigo. E Pastor Vitor Deus tem a responsabilidade, Ele tem a responsabilidade hoje que Deus dá às nossas vidas sobre esta palavra, amém? É só você abrir o teu coração para você sentir o ardor da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu amado? Ele é homem de Deus, profeta de Deus. Eu quero só abençoá-lo nesse instante. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua glória e recebemos a tua presença. Tu és Senhor deste lugar, Tu és o cabeça, Senhor, deste lugar, Senhor, deste movimento, deste encontro, ó Pai, de cada um de nós. E nós declaramos e consagramos, ó Pai, o nosso tempo ao Senhor nesta manhã. E entregamos, ó Pai, nesse instante os nossos corações, adoramos o Teu nome. E entregamos os nossos corações para receber a Tua palavra. Usa a vida do meu amado, ó Pai eterno, Senhor, profeta do Senhor neste lugar. Senhor, na nossa vida, a vida dele, a unção do Senhor sobre ele, sobre cada um de nós, para que recebamos do Senhor o que Tu tens, ó Pai, para ministrar aos nossos corações nesta manhã, em o nome precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Dá uma forte salva de palmas para o Senhor aí. Graça e paz, irmãos. Amém. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo. Todo tempo. Toda hora. Toda hora. Em todo lugar. Em todo lugar. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Diga assim: está escrito. Está escrito. Provai e vede. Provai e vede. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Quantos já fizeram prova do Senhor aí? Levanta as mãos. Você pode testemunhar que Ele é bom mesmo? Deus é maravilhoso e tem feito uma obra extraordinária nesses dias, né? Em meio a tantas lutas, tantas tribulações, nós temos visto o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Há 15 dias atrás eu estive em Juazeiro do Norte, em missão, e Tânia, Deus está fazendo milagres, viu? E continua fazendo milagres extraordinários, de cura divina, de liberação de poder e de graça sobre o Nordeste do Brasil. Com toda aquela escassez que nós presenciamos lá em 2010, volto depois de 15 anos e vi que as coisas não mudaram muito nesse sentido,
mas em termos de fé, Juazeiro cresceu demais. Um lugar onde era considerado a janela 10x40 brasileira, né? A Juazeiro do Norte. Hoje nós vemos que o Evangelho de Jesus Cristo está crescendo, a idolatria está sendo aos poucos desarraigada do meio daquele povo. Existe muito ainda, mas do que era, irmãos, já mudou bastante, viu? E Deus tem levantado homens de Deus ali, e mulheres de Deus ali voltados, ali com o coração, a alma, o espírito totalmente a Deus, a fim de anunciar o Evangelho àquelas pessoas do sertão nordestino, né? E a gente se alegra em ver o que Deus está fazendo lá, e a gente tem um choque de realidade, viu, irmãos? Mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. Eu quero orar mais uma vez com vocês. O pastor Samir já orou, o pastor Samir, a pastora Tânia são grandes amigos. Mais do que grandes amigos, eu os tenho como meus pais ministeriais, meus pais na fé, têm nos acompanhado já há muitos anos, não é de hoje. E sempre que eu tendo a oportunidade de vir aqui, a gente vem com muita alegria, viu, Tânia? Com muita satisfação de estar com essa igreja amada. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a ousadia do Teu Espírito, Pai, para anunciar o Teu povo a Tua palavra nessa manhã. Enquanto o Senhor estendes as Tuas mãos para operar sinais, maravilhas, prodígios, que só Tu sabes e podes fazer. Pai, nós nos rendemos a Ti, ao senhorio da Tua palavra, ao senhorio do Senhor e do Teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade e que nos revela, Senhor, a natureza da Sua palavra, a natureza da Tua revelação aos nossos corações. Essa manhã nós estamos aqui, Senhor, nesse mês, Senhor, de agosto, um mês onde a Tua igreja tem separado esse mês para falar especificamente, ó Deus, sobre os homens valorosos, homens do que precisam descobrir o valor da hombridade, Pai, e possam caminhar nisso, Pai, e nós queremos receber isso do Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, não só os homens essa manhã, mas as Tuas filhas, as mulheres aqui presentes, possam ser edificadas nessa palavra, em nome de Jesus. Pai, e que o Senhor complete a Tua boa obra em nosso meio, oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Ainda em pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, e praticamente os últimos versos, vai até o verso 24, mas nós vamos ler somente o verso 13 e 14, amém? 1 Coríntios 16, 13 e 14, quem achou diga, eu vou para o céu. Quem achou diga, eu vou também. Mas todos vão achar, porque não fugiu da sua Bíblia, está aí. Quando todos acharem, me dê um sinal de assim, que achou, ok? E nós vamos fazer a leitura então. Olha só o que diz a palavra do Senhor. São as exortações finais do apóstolo Paulo nessa primeira carta à igreja de Coríntios. Há uma menção de ter sido escrita 3 cartas, mas uma sumiu, não chegou, né? Há uma brincadeira aí que diz que os corintianos roubaram ela e não chegou, mas é só uma brincadeira, nada sério, só para quebrar o gelo. Mas 2 cartas chegaram, né? A igreja de Coríntios, a igreja fundada ali pelo apóstolo Paulo. E a primeira carta, ele faz toda uma correção a essa igreja, e ele vai dar suas exortações finais, e no versículo 13 e 14 ele fala o seguinte, olha só. Sede vigilantes, fala assim, precisamos ser vigilantes. Ele diz assim, permanecei firmes na fé. Fala assim, eu preciso permanecer firme na fé. Agora, olha só, esse aqui é para os homens. Portai-vos varonilmente. Alguém tem uma versão diferente dessa palavra? Diz aqui, portai-vos varonilmente. Forte isso, vocês vão entender essa palavra, o que ela significa. Então ele diz,
portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Nós já oramos, podeis assentar, irmãos. Estava falando um pouco de Juazeiro para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês do choque cultural que nós temos quando saímos para a região nordeste do Brasil, principalmente a região ali do Cariri, que envolve Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Vocês sabem que ali há um domínio do catolicismo, mas o catolicismo voltado ao padre Cícero, né, que eles chamam de Padinho, Padre Cícero, né, que na verdade há um povo muito escravizado por essa idolatria. E o interessante é que a missão onde nós fomos, Samir, só uma palavra rápida para a igreja, para vocês entenderem o porquê Deus tem despertado a nossa igreja a estar caminhando ali com essa missão. É uma missão no sertão nordestino, com crianças em situação de vulnerabilidade. Pastor Jonas e Rosângela que cuidam, são os pastores, mentores desse ministério, que na verdade ele é uma empresa, é uma ONG, eles abriram uma ONG para cuidar dessas crianças em situação de vulnerabilidade. E essas crianças, então, tem crianças que fazem uma refeição só por dia, e essa refeição é feita lá na missão, pastor Samir. Crianças que não têm refeições contínuas em casa, né? As 3 principais refeições não tem. Muitas delas, são 140 crianças, e muitas delas uma refeição por dia que é feita na missão. Outra situação que ainda acontece no Nordeste, no sertão nordestino, é de venda de crianças, você sabe disso? Venda de crianças, a mãe não consegue, as mães lá, às vezes é o estado, Ceará, né, é um estado, e Juazeiro do Norte é um dos municípios do estado do Ceará que apresenta no cenário brasileiro o maior índice de gravidez precoce. As meninas se engravidam lá com 12 anos de idade. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer, lógico, de vista, o pastor me mostrou assim de longe, uma jovenzinha de 16 anos que é atendida pela missão até hoje, e que tem um filho de 4 anos que é atendido pela missão, ou seja, ela engravidou com 12. Ainda, então, ocorre essas gravidez precoces, muitas delas por abusos cometidos por familiares ou por outras pessoas, porque estão em situação, as meninas em situação de vulnerabilidade. E, por incrível que pareça, irmãos, uma vez por ano é feito sacrifícios humanos naquela região. Então você vê, não falando contra missões feitas e gente que tem chamado para fazer missões, África, outros lugares, que Deus chama cada um para o seu lugar, né? Nós temos que honrar isso, mas saiba que no Brasil há muitos cantos remotos no Brasil, aonde as dificuldades são reais, não é? E que a igreja, de uma certa forma, precisa inferir nessa realidade e mudar essa realidade. E o trabalho que Jonas e Rosângela têm realizado ali tem mudado a realidade daquelas crianças no sertão nordestino, e da missão ali com aquelas crianças nasceu uma congregação. Hoje tem uma igreja, e a igreja agora está sendo regulamentada como igreja, a igreja da Missão Baluarte, e os pais foram se convertendo, Tânia, através dos filhos. E os pais servem como voluntários, então todos que trabalham ali são voluntários, inclusive o casal de pastores que servem ali. Ela era dona de uma escolinha, ela é psicopedagoga, Deus falou, abre mão de tudo, você vai fazer isso agora para o meu povo, sem receber um tostão de ninguém, porque ela tinha a escolinha paga, e quem vai te sustentar sou eu, o Senhor. Ela contando um testemunho dela para mim, disse que foi assim. O Jonas era representante comercial, e Deus falou, você vai seguir ela nesse trabalho, e você vai encabeçar esse trabalho junto com ela. E eles estão fazendo esse trabalho maravilhoso lá. A gente coopera já há 5 anos com eles, não os conhecia pessoalmente, e tive a oportunidade de, agora, no dia 24 a 31 de julho, ficar uma semana lá com eles, morar dentro da casa deles ali na missão,
e ver como Deus usa aquele casal com poder e graça, sabe, Tânia? Com sinais, maravilhas e prodígios, porque está escrito na palavra, irmãos, como crerão se não houver sinais? Não que nós precisamos de sinais, porque os sinais seguem aqueles que creem. Mas no lugar onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no lugar onde superabunda o pecado, onde abunda o pecado para superabundar a graça, é necessário Deus fazer sinais para que as pessoas vejam os sinais e creiam. Porque lá nesses lugares, os feiticeiros fazem sinais. Então é os desafios dos deuses lá. Se Jesus Cristo é Deus, serviu. Se as entidades são Deus, então servir a elas. Então Deus tem mostrado sua graça e manifestando sinais maravilhosos, viu? Então um pequeno relato aí do que Deus fez em Juazeiro do Norte. Fizemos muitas visitas, muita cura, muitos milagres acontecendo nas casas dos sertanejos que a gente fomos visitar. E uma notícia, se você tem o desejo de ir para lá, lembre-se que o banho é frio, tá? Não tem chuveiro elétrico, é ducha. Tem casas que nem banheiro tem. Lá na Missão tem, as casas mais no centro de Juazeiro tem. Mas no sertão nordestino não tem banheiro. Eles usam aquelas casinhas ainda com a fossa ali, né? Entendeu? Desse jeito. Então vocês verem a precariedade, né? Num país que a gente fala de fome zero, mas não quero entrar nesse mérito, né? Deixa para lá isso aí. Amém? Irmãos, o valor da hombridade, palavra difícil, né? Ela é difícil. Eu estava colocando um L nela que não existe. Hombridade, né? O valor da hombridade. E eu fui buscar no dicionário o que significava isso. O dicionário traz algumas definições, mas a melhor definição que eu achei foi num dicionário bíblico, onde dizia que a hombridade tem a ver com ter o coração segundo o coração de Deus. A definição mais básica bíblica é ter o coração semelhante ao coração de Deus, ou ter o coração segundo o coração de Deus, não é? E nós lemos um texto aqui em 1 Coríntios 16, 13 a 14, onde Paulo está fazendo então essas exortações finais dentro da sua carta que ele escreve à igreja de Coríntios, trazendo ordem a essa igreja, onde estava muitas coisas totalmente em desordem. Era uma igreja portuária na Grécia, uma cidade portuária, existia muita prostituição, existia muita coisa do submundo ali. E Paulo, então, as pessoas, o Evangelho chega, onde o Evangelho chega, ele traz graça, ele traz transformação. Eu não creio num Evangelho que não provoque transformação na realidade cultural de um povo. Ele muda comportamentos. Ainda muda, pastor? Porque tem lugar que parece que não muda comportamento, né? Há uma licenciosidade. Alguns têm entrado pelo caminho da teologia progressista, liberal. Isso tem sido um cancro, um câncer dentro da igreja, onde a essência do Evangelho de Cristo está se apartando, né? Mas, enfim, Paulo chega e vê essa situação em Coríntios. Ele escreve essa carta. Quando você a lê, você vê que ele está colocando ordem. Até na ceia ele vai colocar ordem, porque era feito com uma bagunça. Uns comiam de mais, outros de menos. E aí ele fala, não, a ceia do Senhor é a ceia do Senhor. Se tem fome, coma na sua casa. Mas quando os ajuntai, vos ajunte para melhor, mas eu tenho visto que tem se ajuntado para pior. Então ele começa a colocar ordem àquela igreja. Inclusive fala do uso do véu, porque não é uma doutrina, não venho pregar aqui o uso do véu para vocês, mas vocês entenderem o contexto. Ele fala do uso do véu porque as mulheres santas de Deus, elas costumavam sempre usar o cabelo comprido. E as prostitutas da cidade do Coríntios, elas cortavam o cabelo. Então os homens identificavam uma prostituta pelo corte de cabelo que ela fazia ali na cidade de Coríntio. E aí o que acontecia? Só que o Evangelho chegou ali, as prostitutas foram se convertendo. Tudo bem, gente? Amém. Elas foram se convertendo. E para elas dentro da igreja não serem vistas como prostitutas, Paulo falou, olha, aquela que não tem o cabelo comprido, vamos dizer assim, não está escrito dessa forma, mas use o véu. Mas se não, ao caso contrário, o cabelo foi dado no lugar do véu. Era para as irmãs que não eram mais prostitutas e haviam se convertido ao Evangelho, não serem taxadas como prostitutas dentro da Assembleia dos Justos, porque elas estavam ali de véu durante o culto, né?
Alguém pega isso no pé da letra, transforma numa doutrina e impõe isso para a igreja. Mas vocês têm que entender a realidade cultural, por que Paulo pediu aquilo naquele momento. Amém? Então ele estava colocando ordem ao que estava em desordem. E aí ele fala que nós aqui, vigiai, nas exortações finais para essa igreja, vigiai, estáis firmes na fé. E ele fala, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas vossas coisas sejam feitas com amor. Veja só, irmãos, estamos vivendo em uma geração em que a figura masculina sofre crise de identidade. Fala, crise de identidade. Outro dia eu estava ouvindo o pastor do meu filho, pastor Lipão, da Onda Dura, ele falar o seguinte, de um homem pedindo perdão por ser homem. E aí eu fui procurar isso, onde ele tirou isso, né? Aí eu achei, no Instagram a gente acha de tudo, né? Eu não sou muito do Instagram, mas eu tenho para ver o que os irmãos da igreja postam, está dentro da palavra de Deus, né? Senão eu dou uma exortação. E aí procurei e achei lá um camarada pedindo perdão por ser homem por várias situações. Só que as situações que ele estava pedindo perdão por ser homem, não é algo inerente porque o gênero é masculino ou a mulher pedir perdão por ser mulher por causa do gênero feminino. Ele estava pedindo perdão por ser homem por causa do mau caráter dele, por causa da canalice dele, que isso é inerente ao ser humano que não está convertido ao Senhor. Amém, gente? Então ele está pedindo perdão por ser homem por causa da violência dos homens. Sabe, irmãos, nós não precisamos pedir perdão para ninguém por ser homem ou por ser mulher, sabe? Deus nos criou homem e mulher. Está escrito que macho e fêmea os criou nos dias em que foram criados. Ele definiu bem na sua criação como deveríamos ser. Então, nós vivemos essa crise de identidade. Aí alguns homens chegam a confundir força com agressividade, pastor Samir. São agressivos, são chucros, e acham que isso é serem fortes. E às vezes a gente vê homens simples, franzinos, né? E acha que são fracos, mas são verdadeiros homens fortes. Porque a fortaleza em Deus está no caráter, não está na força física que podemos ter, ou com agressividade. Então, outros, cedendo a pressões culturais, eles abrem mão do seu papel de liderança como homem e de proteção. O homem foi chamado para liderar e para proteger a sua casa, a sua família, o seu clã, né? Muitos, infelizmente, vão viver passivamente, deixando que a vida e o pecado ditem para eles o rumo da sua família. E a Bíblia, porém, agora vai apresentar nesse texto para nós a hombridade, que é o tema de vocês, o valor da hombridade. Mas ela apresenta essa hombridade não como uma imposição cultural. Fala, hombridade não é imposição cultural. Mas a Bíblia vai mostrar isso como um chamado espiritual. E Paulo escreve a uma igreja, como nós dissemos aqui, cheia de problemas, divisões, imoralidade e disputas. Era a igreja de Corinto, era assim. E no fim da carta ele resume, olha que ele resume, vigiai. Então, um exercício para você essa semana, lê toda a carta de 1 Coríntios e lembre dessa pregação, porque nós estamos pregando ela do final para o começo. E vocês vão entender por que ele fala vigiai na exortação final. O que é vigiar, irmãos? É estar atentos. Estejam atentos. Segundo, estais firmes. Estar firme é não negociar a fé. Não negocie a sua fé. Fala assim, não posso negociar minha fé. Lembro do Thomas falando, nosso mestre, lá no milênio passado, na década de 90, para nós, algumas coisas que marcaram profundamente o nosso coração, e nessas coisas de não negociar a fé, ele dizia assim que tinha muita gente que já estavam vendidos. Fala assim, muitos se venderam.
Existem muitos dentro da igreja que estão vendidos ao sistema, vendidos a essas ideologias que vão contra a realidade da palavra de Deus. Se venderam talvez por questões culturais, financeiras, questões de aceitação. Conversei com um pastor há alguns anos atrás, dizendo que ele estava mudando algumas coisas e abrindo algumas coisas, porque o jeito que o mundo tinha mudado, se ele mantivesse a igreja no padrão que era, as pessoas iam embora. A fé não está em negociação, irmãos. Princípios bíblicos não estão em negociação. Ele é o Senhor, nós somos servos. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, não negociem a fé. Aí ele fala, portai-vos varonilmente. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim para aquela igreja, para aqueles homens, líderes daquela igreja, hajam como homens de Deus. Fala assim, para o seu irmão, haja como um homem de Deus. Cutuca ele aí e diz, haja como um homem de Deus. As mulheres têm essa oportunidade, às vezes você tem vontade de falar isso, agora fala que é o pastor que está mandando. Cutuca o seu esposo aí, a esposa, né, com muito carinho, fala assim, haja como um homem de Deus. Porque o que nós precisamos é agir como homens de Deus. Fortalecei-vos, ou seja, ele está dizendo, tenham coragem. Porque o que mais tem acontecido nesses dias é o diabo tentando intimidar a fé dos homens. Os homens não sabem mais se eles são homens de verdade. Eles não sabem a identidade deles, quem eles são. E aí vão para as mídias pedir perdão por ser homem. Eu tenho que pedir perdão pelas minhas canalices. Às vezes eu sou canalha, isso não é porque eu sou homem ou porque a mulher é mulher. É por causa de caráter, que o caráter precisa ser forjado, o caráter de Cristo. Nós não podemos entrar na forma desse mundo. Vocês ainda me amam aqui nesse lugar? E sabe, essa palavra, ele fala, tenham coragem, né? Eu estava adiantando aqui, mas ele fala, fortalecei-vos, ou seja, tenham coragem. E ele diz, tudo com amor. O que é tudo com amor? Sem brutalidade. Fala, sem brutalidade. Mas com o coração de Cristo. Eu tenho falado para Deus, há muitos anos já, pastor Samir e Tânia, que eu queria ter a mesma unção que Jesus teve, de irar na medida certa, pela causa certa, pela razão certa, sem pecar. Porque quando Jesus ele se irou, e ele se irou com a ira de Deus, quando viu o comércio ali no templo de Deus, e ele pega o seu azurrague ali e derruba as mesas dos cambistas, solta os animais e faz tudo aquele comércio que existia ali, ele virou as mesas ali. Ali ele se irou, mas ele não pecou, porque foi uma ira correta, na medida certa e com justiça de Deus, baseado no que estava escrito, o zelo pela tua casa me consome. Era por zelo, não era nada pessoal. E diferente de nós, os homens do século 21, nós os homens de hoje, e esse pastor não está fora disso, porque também sou homem, muitas vezes quando iramos, pecamos. Porque quando iramos, a Bíblia fala, irai, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando pecamos, quando iramos, pecamos. Por que pecamos? Porque fazemos juízo de valores, fazemos condenações, proferimos sentenças. É ou não é? E aí pecamos. E o pior de tudo é que às vezes pecamos, seja com a nossa esposa, seja com os filhos, por causa da insensatez no momento da ira, e deixamos o sol se pôr sobre essa ira. Ou seja, passa o dia inteiro, vira tarde, noite,
e não se consertou daquele problema. Não, mas afinal de contas eu estou certo, eu sou o homem da casa. Quem tem que me pedir perdão são os meus filhos, é a minha esposa. E muitas vezes não sabemos que estamos sendo truculentos, estamos sendo brutos, mas não estamos agindo com o coração de Cristo. E que Paulo fala, façam tudo com amor. Fazer com amor é fazer com o coração de Cristo. Ele se irou, no momento da vida ele se irou, mas pela causa certa, a razão exata e com a medida certa da ira, com zelo de Deus. Não fez juízo de valores daquelas pessoas. Ele só falou, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela o quê? Covis de ladrões. Veja só, irmãos, agora, quando nós falamos de vigiar, então o homem é chamado para proteger. Fala assim, homens, comigo, fala assim, somos chamados para proteger. Então, a palavra grega no original, no grego no original para essa questão do vigiai, a ideia é estar em estado constante de alerta. A palavra no grego demonstra isso, que é um chamado para nós estarmos sempre em constante alerta. Então, um homem que conhece o valor da hombridade, pastor Samir, é um homem segundo Deus. Ele não é distraído, ele não é desapercebido, ele não fica desapercebido com as coisas de Deus, com as coisas eternas, ele não desdém das coisas eternas, ele sabe que as coisas eternas têm valor. O homem segundo o coração de Deus, ou um homem segundo Deus, ele gosta de ler a Bíblia. Alô, vocês estão ainda aí? Homens, vocês estão aí? O homem que é segundo Deus, o coração de Deus, ele gosta de ler a Bíblia. Ele gosta de orar. Ele gosta de ministrar a sua família. Ele gosta de ministrar as pessoas que estão à sua volta. Ele sempre tem uma palavra de incentivo, uma palavra sábia vinda da parte de Deus para as pessoas. Então, ele protege esse homem, ele protege a família não apenas contra perigos físicos, mas contra os perigos espirituais. O homem vigilante fala assim, eu preciso proteger minha família dos perigos físicos e espirituais. Quer ver alguns exemplos bíblicos? Primeiro, Neemias, lá em Neemias 4,17. Olha como que Neemias se porta na reconstrução dos muros. Neemias está vigiando sobre os muros de Jerusalém. E o 4,17 do seu livro diz assim, olha, que numa mão, eles trabalhavam com uma mão, e segurando a espada com a outra. Isso é vigilância. Porque eu não sei que hora vai vir o inimigo. Faz sentido aqui, irmãos? Homens que dormem espiritualmente, deixam brechas para o inimigo atacar. Fala assim, homens que dormem espiritualmente, deixam brechas para o inimigo atacar. Então, olha só, vigiai, ou vigiar sobre o que entra na nossa casa. Seja vigilante no que está entrando na sua casa. Infelizmente, irmãos, eu trabalho em um hospital psiquiátrico. Os irmãos sabem disso. E a gente notamos alguns distúrbios nas famílias, Tânia. E tu é psicóloga, tu sabe disso. Que hoje é muito mais fácil para os pais fazer assim, ó. Tô aqui, eu não quero compromisso de educar. Terceiriza para essa porcaria aqui, educar. Crianças estão crescendo com síndromes, estão crescendo e estão amadurecendo com distúrbios esses intelectuais, emocionais, crianças que são imediatistas, porque isso aqui é TikTok, né? Tudo muito rapidinho. Alguém lá na igreja falou assim, pastor, você tem que ser igual ao TikTok, a mensagem tem que ser rapidinha. Eu falei assim, onde está escrito isso? Paulo estava pregando lá no livro de Atos e aquele fulano não tinha outro lugar melhor para ficar, foi ficar na janela, né?
Só que o discurso foi tão longo que ele caiu da janela porque ele adormeceu, porque Paulo estava pregando e já era tarde da noite. Aonde está escrito que nós temos que pregar um sermão de 30 a 40 minutos só? Aonde está escrito que em 30 a 40 minutos você consegue passar a revelação de Deus para as pessoas? Aonde está escrito que nós temos que se adaptar a esse modernismo que está aí, que tudo exige que seja muito rápido, sendo que Deus ele está fora desse tempo nosso? Para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele está num tempo kairos, num tempo fora do nosso tempo. Nós que estamos tudo cronometrado, tem hora para começar e hora para acabar, e deve ter. Não estou dizendo aqui, defendendo em causa própria para acabar o culto tarde, irmãos. Eu estou dizendo que a gente está acostumado a fazer as coisas tudo cronometrado e acha que Deus tem que agir assim com a gente também. Eu li um livro uma vez que o autor falava assim, a gente está tão acostumado aos fast food, né, da vida, que a gente acha que a igreja é igual. Nós queremos chegar na igreja e falar para o Senhor assim, me dê uma Big Mac libertação agora, uma Mac salvação, e bem rapidinho que eu estou com pressa. É assim, pastor? No Evangelho não é assim. No Evangelho existe a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso certamente ele vai ceifar. E geralmente, toda semente que você planta, ela demora tempo para ela frutificar e chegar o tempo da colheita. Tem algumas sementes que você planta e 3 meses você colhe dela. Por exemplo, o feijão. O feijão você plantou, 3 meses você cuidou bem, depois de 3 meses já está dando vagem, você está colhendo feijão. Só que tem sementes espirituais na nossa vida, o pastor Samir, que é igual o abacate. Talvez no mínimo 8 anos. Você planta abacate, talvez você vai colher daqui 8 anos. Se estiver vivo. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, irmãos? E Paulo ele fala para a igreja em outras cartas que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tem coisas que nós semeamos, que nós colhemos muito rápido na nossa vida. Mas tem coisas que é durante a vida, Tânia. A gente vai plantar hoje, vai colher, talvez nem vamos colher, os nossos filhos que vão colher. Porque a Bíblia diz, você vai colher onde outros plantaram. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Então, vigie sobre o que entra na sua casa, homem. Vigie o que você está assistindo na televisão. Vigie o que você está vendo na internet. Vigie as amizades que você traz para dentro de casa. Vigiar sobre a própria vida espiritual. É o que Paulo está falando nesse texto. Mantendo comunhão com Deus. O importante é manter comunhão com Deus. Segundo conselho prático que ele diz aí, é estar firmes na fé, não é isso? Estais firme na fé. Então o homem, ele é chamado para ele permanecer. A hombridade bíblica não se curva à pressão do mundo. Fala assim, a hombridade bíblica não se curva à pressão do mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou falar para ti, pastor Samir, é muito difícil se manter assim. Não ceder à pressão que vem de todos os lados. Tem que ser homem de Deus mesmo. Alô? Amém? Só que nós somos os protetores da nossa casa. Nós não podemos ceder às pressões que vêm. As pressões que vêm do mundo, elas vêm de uma forma e vai se intensificar mais. Eu não tenho uma palavra aqui diferente disso. O final dos tempos estão chegando, sim ou não? E o que Jesus disse sobre os finais dos tempos? Não seria, a tendência era piorar, a pressão aumentar? O pastor Davi Clava, ele dizia algo assim para nós, quando em vida, ele dizia assim, olha, chegará um tempo onde só vai existir 2 tipos de pessoas na terra. Os cheios do Espírito Santo e os endemoniados. E eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês, já estamos vivendo isso. Quando você vê um crente, ou você vê um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ou você vê um crente perturbado. É ou não é, gente? Com crises de identidade. Mas você não está na igreja? Tô, mas como que você está pensando nessas coisas que já deveria ter sido superado na sua vida? 10, 15 anos, Samir.
Conheço crentes 10, 15 anos, que a mesma vida que era 15 anos atrás é a mesma de hoje, não muda. Cadê o poder desse evangelho transformador na vida da pessoa, Samir? O pastor lá de Juazeiro falou assim para mim, eu falei assim, rapaz, as experiências que eu tive aqui, eu tinha vontade de pegar a minha igreja, trazer ela todinha para cá, e vivenciar isso que eu vivenciei essa uma semana aqui com vocês. Mas ele falou, pastor, você está no centro da bênção lá em São Paulo, o senhor está no centro da bênção lá, pastor, fale uma coisa dessa não, bichinho, fala uma coisa dessa não, oxente, eles falam muito oxente, né? Fala uma coisa dessa não, oxente, pô, eu quero ir uma hora lá conhecer. Eu falei assim, o dia que eu vou te levar para lá, mas para você trazer o fogo que está aqui em Juazeiro para lá, porque eu não quero que você seja contaminado com a morbidão que está em São Paulo. Sabe por quê, meu querido? Lá em São Paulo eu vou te levar em algumas igrejas, vou levar em igrejas boas, que você vai receber palavra, homens de Deus, mas eu vou te levar em algumas igrejas lá, que é puro entretenimento, é show business, cara. É show business. Tem que ter um maravilhoso louvor. E não digo que não temos que ter um maravilhoso louvor. Tudo com Deus tem que ser com excelência. Mas as pessoas confundem excelência com aquela questão de se mostrar para os outros que tem. E excelência, eu vi lá em Juazeiro. Eu vi lá em Juazeiro a excelência. Eles fazem um culto no terraço da casa deles, fizeram uma cobertura de telhado, Samir. O chão é de cimento. E o som é montado na hora lá dos cultos, porque nos outros dias funciona naquele terraço a missão. Só que quando o Ministério de Louvor começou a tocar ali, eles fizeram o que eles tinham de melhor. Eles fizeram o melhor com aquilo que eles tinham de melhor. Isso é fazer com excelência. É fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Isso é fazer com excelência. E aí a gente acha que precisa ter tudo aquelas coisas para o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de nada disso. O Espírito Santo não precisa nem de microfone. Hoje eu lá na igreja me deram um microfone daqueles assim, sabe, pastor? Parece que eu vou ser piloto de um avião. Eu coloco ele, parece que eu estou numa nave. Eu uso ele, aquele assim, ó. Você tem aí também? Eu uso ele assim, né? Eu falei assim, é muito bom, é modernidade, vamos usar isso. Mas não é isso que me prende a pregar o evangelho. Se uma igreja não tiver aquilo e tiver um microfone com fio, ou se não tiver microfone nenhum, vou pregar do mesmo jeito. Que o poder de Deus não está no microfone, está na palavra de Deus. O poder de Deus não está no dedilhar do teclado ou dos ministros. O poder de Deus está numa vida devocional a Deus. E quando você exerce seu ministério, é só uma conclusão daquilo que você já está fazendo em Deus, no secreto. Deus te honra no público aquilo que você faz no secreto, sabia? Deus te honra em público aquilo que você faz no secreto. Tem muita gente que está invertendo isso. Querem ser honrado em público sem ter vida nenhuma com Deus no secreto. Aí inverteu o processo, não é? Aí vai ter a fama por isso, pelos business, né? Olha o que eu tenho aqui para oferecer para vocês. Para, gente. Para. Existe um caminho diferente. Existe um caminho para a unção de Deus. Existe um caminho para o poder de Deus. E o caminho é um coração quebrantado e contrito. E um homem que reconhece o valor dessa palavra difícil aí, hombridade, é um homem que é quebrantado e contrito de coração. E isso, quando eu falo do homem, posso usar no termo genérico também, né? É a mulher, né? Também. Nós somos homens, né? A natureza humana, somos homens. Serve para as mulheres também. Olha só que interessante, irmãos. O homem firme não negocia seus valores por aprovação social. Quer ver um exemplo bíblico? Josué. Em determinado momento da vida de Josué, capítulo 24, versículo 15, ou seja, ele já tinha tido uma caminhada muito grande com Moisés, ele já estava tendo uma caminhada muito grande com aquele povo pelas conquistas, sim ou não? Só que, em determinado momento, o povo começa a cochear também, né? Entre dois caminhos. Será que é assim mesmo? Será que o pastor tem razão? Será que é desse jeito que o pastor fala? Será aqueles crentes que andam meio que em cima do muro? O crente que anda em cima do muro é perigoso cair, gente. Não fica em cima do muro, não. Pula para dentro da fé de vez, com tudo.
E aí Josué, então, vendo essa situação ali, ele diz, olha, se vocês quiserem servir os deuses dos seus pais, da além do Jordão, se vocês quiserem voltar, se vocês quiserem retroceder, na minha versão, tá? Vocês podem fazer isso, mas eu digo a vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ele decidiu permanecer fiel, mesmo em meio a um povo vacilante. Fala assim, decidir permanecer fiel, mesmo em meio a um povo vacilante. Temos muito vacilão nos nossos dias, pastor? Temos ou não temos? É, Alex? Temos bastante vacilão na fé aí? Assim, né? Pastor Samir, pessoas que não querem se submeter a um discipulado, não dão valor para o discipulado. Pessoas que não dão valor a estar reunidos em comunhão, em grupos pequenos, em casas, em pequenos grupos em casas, ministrando um ao outro o dom como recebeu. Sabe, eu venho aqui, eu vou pregar para vocês, daqui a pouco eu vou passar a palavra, essa ministração acabou. Que comunhão de verdade eu tive com vocês? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que é no meio da comunhão que o Senhor ministra a bênção. Então, o que acontece? Quando os apóstolos ensinavam lá no pórtico de Salomão, quando existia o templo até os anos 70 da era cristã, eles iam lá para o pórtico de Salomão, eles anunciavam a palavra ali. Mas eles ensinavam que a igreja, Atos 2, eles ensinavam que a igreja deveria permanecer unânimes no templo, no partir do pão e na oração, administrando o dom uns aos outros como recebeu. Então ele exorta a igreja a ter comunhão, oração e comunhão. E eles permaneciam. Atos 2, capítulo 2 inteiro, a partir do versículo 40 você vai ver isso. Comunhão, partir do pão e oração. Fala comunhão, partir do pão, e oração. Você tem comunhão, partir do pão e oração em 2 horas de culto, que daqui a pouco a gente termina aqui? E você acha que isso somente é viver uma vida cristã? Então nós estamos distantes da igreja primitiva, né? Primitivos somos nós. A gente chama eles de primitivo, né? Primitivo tem muito a ver com primata, né? Primitivos somos nós, eles são a igreja, exemplo, a igreja de Atos 2. Sabe por quê? É porque quando eu chamo os meus irmãos para minha casa, eu ouvi a mensagem do Samir aqui no domingo, eu ouvi. Só que durante a semana eu reúno alguns irmãos em casa, e vou pegar a ministração que ele fez, e vamos refletir sobre aquela ministração que o apóstolo fez, vamos refletir sobre ela, e vamos agora orar uns pelos outros sobre aquilo. Vamos partir o pão agora juntos aqui. E vamos administrar os dons uns aos outros como nós recebemos. A igreja não acontecia no pórtico de Salomão. A igreja não acontece no templo. A igreja acontece nas casas. A igreja acontece nas casas. Agora, gente, eu tenho 25 anos de ministério pastoral. O pastor Samir esteve na minha consagração. Desses 25, eu estou há uns 24. Dos 25 anos de ministério pastoral, eu estou há 24, tentando fazer a igreja entender isso. Alguns poucos já têm entendido. E já estão se reunindo nos grupos pequenos para meditarem naquilo que eu ensino aos domingos no púlpito da igreja. Faz sentido? Lá tem comunhão, tem partir do pão, tem oração. Irmãos, nós precisamos abrir o leque da nossa vida para entender o propósito de Deus. Então a gente permanece fiel àquilo que Deus nos deu, irmãos, mesmo em meio a um povo vacilante. Outra coisa, não ser vento. Fala assim, eu não posso ser vento. Sabe por quê? O vento muda com as modas e as ideologias. Mas precisamos ser rocha firmada na palavra. Fala, preciso ser rocha firmada na palavra. Sabe o que o pastor Davi Clava falava também? Ele falava assim,
tem coisas que é moda dentro da igreja. É modismo, isso vem, depois vai, passa. E a gente não pode ir pelos ventos de doutrina. As pessoas veem uns ventos e eles vão doutrinar aquele vento que passou. Conhece lugares assim, pastor Samir? Passou um vento. Não digo que Deus não pode estar no vento. Às vezes pode soprar coisas para a igreja. Mas não é para a gente cristalizar aquilo e doutrinar aquilo. O que nós precisamos doutrinar é o que está escrito. Então, irmãos, ele falava assim, cuidado com as modinhas. Cuidado com as modinhas que vêm, que vão. A igreja precisa estar firmada na palavra, na rocha. Amém, gente? Vocês ainda me aguentam mais uns minutinhos? Aí ele vai falar, a palavrinha difícil aí, portai-vos varonilmente. Essa palavra quer dizer que é um homem, que o homem é chamado para a coragem. Fala, eu fui chamado para a coragem. Fala, Deus não me chamou para ser covarde, mas para ser corajoso. Fala assim, forte e corajoso. Eu vi aqui, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem. Mas quando a gente lê o texto, Deus fala para ele que o Senhor era com ele, chama ele de valoroso. Mas dá a entender que Deus estava chamando nele uma coisa que não existia, coragem. O Senhor é contigo, homem valente. Não foi? O Senhor é contigo, homem valente. Eu acho que na hora que Deus falou assim, ele olhou assim para procurar onde está. Sabe por quê? Porque ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar as uvas e fazer o suco da vide. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava escondido dos medianitas que vinham e roubavam tudo que eles plantavam. O lugar certo de ele malhar o trigo era na eira, mas se ele estivesse na eira, os inimigos iam ver fácil. Então Deus olha para ele e chega para ele e fala, o Senhor é contigo, o varão valoroso, homem de coragem. Acho que ele procurou, aonde? Aí ele fala com Deus, dentro da força que ele tinha naquele momento, o Senhor é comigo, está acontecendo isso, eu planto, vem os medianitas e rouba, e o Senhor é comigo? Como que o Senhor é comigo? Às vezes a gente fica questionando a Deus, né? Coisas que acontecem na nossa vida e vão acontecendo e Deus está querendo que a gente tome uma postura dentro da nossa família e a gente fica arrazoando com Deus. O Senhor é comigo, mas está acontecendo isso. E aí Deus está falando para você, vai e livra a tua família desse mal. Como ele falou para Gedeão, vai e livra o teu povo da mão dos medianistas. Deus joga a responsabilidade para ele. Sabe que Deus sempre está jogando a responsabilidade para nós, querido? Porque nós assumindo a responsabilidade, Ele vai ser conosco. Que Ele não quer que nós nos acovardemos diante das situações da vida. E a palavra, então, de ser homem chamado para a coragem, esse varonilmente, a palavra grega é uma palavra esquisita, Tânia. Olha, andrizeste é a palavra grega para varonilmente. É andrizeste, que significa literalmente, comporte-se como homem. O que talvez faltava para Gedeão, no momento que Deus faz a chamada ali, era ele se portar como homem que ele já era. Deus viu valor nele. Porque, de certa forma, ele estava ali no lagar, estava malhando o trigo no lagar, mas estava defendendo o que era da família dele. Só que Deus falou, você precisa fazer isso agora é para essa nação. Não é só para você. Eu lembro do pastor Jonas e Rosângela me contando lá em Juazeiro do Norte o seguinte, olha, pastor, nós estávamos bem, eu morava no centro de Juazeiro, minha esposa tinha escolinha, eu era representante comercial, né, meus filhas todas estudaram em escola particular, a mais velha dele tem 21 anos, já está fazendo faculdade, ele tem a pequena ainda em escola particular, mas ele falou, a vida que eu tinha, eu não tenho mais. Eu troquei a minha vida pela simplicidade, porque o Senhor deu uma chamada, porque Deus falou que aquilo que eu fazia e recebia, minha esposa fazia e recebia bem para fazer, tinha a escolinha, Deus mandou que desfizesse da escolinha, vendesse a escolinha, passasse a escolinha para frente,
e fosse fazer para ele, porque existia crianças que precisavam receber aquilo que ela dava na escolinha, precisava receber aquilo que eles davam na escolinha, que era pago, mas crianças em situação de vulnerabilidade. E aí eles tomaram a decisão, Tânia, é coragem isso, né? Ele já fazia isso, ele defendia a família dele, eles defendiam o que era deles. Não, mas agora você vai fazer, e vai fazer para inferir na realidade de um povo, de um lugarejo, lá eles chamam de logradouro, de um logradouro. Vocês vão mudar a realidade ali. Só que não é tudo fácil. Fala, Jesus não falou que seria fácil. Nunca ele disse que seria fácil. Só que ele é conosco. Ele chama e ele te capacita. Isso que estamos falando aqui, irmãos, não é difícil de nós vivermos. Sermos homens que se comportem como homem. Vocês ainda me amam, homens, aqui? Ainda me amam? Tem palavras que eu não gostaria, às vezes, de pregar elas. Eu falo, Senhor, você precisa dar uma palavra que está assim, no repleplé, naquele manto. Mas Deus fala assim, não, a palavra é essa. Sabe, irmãos, não é sobre machismo que eu estou falando aqui. Não é sobre machismo, mas sobre responsabilidade e bravura. Fala, responsabilidade e bravura. Não é machismo. É responsabilidade e bravura. Fala, responsabilidade e bravura. Isso que é agir varonilmente. A hombridade se manifesta quando assumirmos o que Deus confiou, mesmo diante do medo. Não estou dizendo que não vamos ter medo, vamos ter medo. Lembra de Davi? Davi é um exemplo disso, não é? Sabe, Davi, ele está ali em 1 Samuel 17, diante de Golias, que humanamente falando, era um obstáculo intransponível. Era ou não era, irmãos? Era ou não era, Tânia? Ali, se não é um agir de Deus, não tinha chance. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo é um anjo caído, irmãos. Fala, o diabo é um anjo caído. Vocês concordam comigo que nós, homens naturais, como somos, vocês concordam comigo que nós não temos força nenhuma contra ele? Vocês concordam comigo que naturalmente ele pode arrebentar conosco? Vocês concordam mesmo? Não estamos fazendo apologia a ele, não estamos falando que é a realidade, ele é um anjo caído. Ele não perdeu aquilo que ele tinha de angelical, se transformou para o mal, mas ele não perdeu, só mudou o campo. Ele saiu da força, foi para o lado negro da força, né? Foi para o lado escuro da força, né? Quem lembrando da Guerra nas Estrelas, né? Estou falando isso que eu gosto de Guerra nas Estrelas, eu assisti toda a saga, né? Então ele foi para o lado negro da força, mas é um anjo. Então naturalmente nós não temos força nenhuma contra ele. Ok? Então, muitas circunstâncias da nossa vida, nós vamos ser acometidos pelo medo. Ter medo não é pecado. O mal é deixar o medo nos aprisionar. Pensa que Davi não sentiu medo? Naturalmente, você acha que ele não sentiu medo? Mas a ousadia do Senhor estava sobre a vida dele. Quando ele foi ungido, Samuel derrama o óleo lá na casa lá de Jessé, no meio de seus irmãos, mas ele era pastor de ovelha, não tinha acontecido nada sobrenatural ainda, ele estava lá pastoreando. Vai levar o lanchinho para os seus irmãos lá. E ele vai levar os lanchinhos para os irmãos. Aí ele chega lá no campo de batalha, e está todos os irmãos deles, que eram homens que até enganaram Samuel, pelo porte físico, pela beleza. Fosse por Samuel, tinha ungido um daqueles camaradas lá, não é? Só que estava os irmãos dele junto com o rei Saul, tudo com frouxidão. Porque durante o dia, Israel estava de um lado do monte, do outro lado do monte os filisteus, e no meio ali tinha um vale. E durante algumas horas do dia, saía aquele baita daquele homem de 3,5 metros de altura, um guarda-roupa forte, e começava a pedir para Israel, dá-me um homem que possa lutar comigo, e eu farei dele carne para os abutres, não vai sobrar nada. E afrontando. Aí chega Davizinho lá, né? Ouve aquilo. E quando ele ouve aquilo, não foi uma força natural, de um homem natural que se manifestou,
Foi algo sobrenatural na vida dele que ele reconheceu. Deus me ungiu para alguma coisa, ó gente. Deus me ungiu para alguma coisa. Fui ungido na presença dos meus irmãos, agora eu estou aqui. E vendo o exército de Deus vivo sendo afrontado, ele vai para Saul e fala, deixa eu ir na batalha contra esse homem. Ali era a força de Deus o impulsionando, irmãos. O que nós precisamos para vencer o medo é a força de Deus, é a unção de Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Enquanto nós tivermos medo, é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas nós vamos nos debater com situações de medo. E sabe, Davi, então, ele enfrenta. Eu lembro do Thomas ministrando isso. Eu chorei nessa ministração, que lembro até hoje, Thomas ministrando isso. Davi lá na frente de batalha. E ele pega 5 pedrinhas de seixos, né? Lá do ribeiro, 5 pedrinhas. E diferente dos filmes, ele não atirou as 5 não. Ele não ficou tentando atirar, fazendo teste para atirar, como os filmes mostram. Ele pegou 5, e os 5 era profético. Porque depois, no ministério de Davi como rei, não foi só Golias gigante que foi morto, foram mais 4 gigantes mortos por ele e pelos seus valentes. Um dos gigantes que eles mataram tinha 6 dedos. Tem uma pregação sobre isso, um dia a gente fala sobre isso. A primeira pedra das 5 que Davi pôs na funda, ele falou para aquele gigante, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele começa a girar ali a sua funda. Pá! Soltou. Quando soltou, cravou no lugar da testa daquele gigante, no único lugar possível que podia cravar, irmãos, porque eles usavam um tipo de proteção na cabeça. Cravou num lugar que bateu. E o gigante não morreu naquela hora. Ele ficou desacordado, ele caiu. Pá! Caiu com aquela pedra. Agora, pasme. Thomas ensinando isso é tremendo. Ele falava que quando Saul deixou Davi ir, Saul pegou a armadura dele e colocou sobre Davi. E Davi não estava incomodado com aquilo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma revelação específica para cada um de nós combatermos o inimigo. Eu não posso lutar com a armadura do Samir. A armadura do Samir foi feita para ele. Eu posso sim receber a instrução de guerra dele, a unção de guerra dele, mas a armadura dele foi feita para ele. Se eu colocar em mim, vai ficar desajustado em mim, e se ele colocar a minha, vai ficar desajustado nele. Isso diz intimidade. Davi não tinha intimidade com aquilo, era feito para Saul. E aí, Davi então, não quero isso não, tira isso tudo de mim, eu vou com aquilo que eu tenho intimidade, com aquilo que Deus me ensina na minha intimidade, lá nos pastos lá. E ele vai com o cajado de pastor e com a funda e as pedras. Parece bizarro isso, né? Só que ele derruba esse gigante. Ele não conseguiu empunhar a armadura de Saul e não conseguiu empunhar a espada de Saul, que já era grande, que Saul era um homem que se destacava entre o povo, a Bíblia diz. Mas, depois que o gigante caiu, sabe o que ele fez? Ele foi até o peito do gigante lá, colocou, imagino eu, né? A Bíblia não fala, mas eu acho que ele colocou o peito no pé do gigante assim, e puxou a espada, sabe de quem? Do gigante, filho. Ele não conseguiu levantar a espada de Saul, mas a do gigante ele consegue tirar a espada da bainha do gigante, e ele corta a cabeça do gigante com a arma do gigante. Quem que fez isso, irmãos? A unção de Deus. O que eu quero dizer para vocês podem esquecer de tudo que foi ministrado hoje aqui, mas sede obediente àquilo que Deus falou para você. Se você obedecer o comando de Deus que Ele está te dando na sua vida, a unção de Deus vai se manifestar no devido tempo, para você vencer os gigantes que se levantam contra você. Eu já vou correr aqui para nós orarmos. Olha só, então ele derrota, né? Por confiar no Senhor. Me lembro de Daniel também enfrentando o decreto do rei. Foi homem valoroso Daniel, não foi?
enfrentando o decreto do rei para manter-se em oração. Daniel 6. Agora, Daniel 6, eu quero falar um negócio que Deus colocou um comando para falar para essa igreja essa manhã, pastor Samir, quando eu saí de casa. Estava meditando em Daniel 6. Daniel 6, Deus vai falar algumas vezes ali, o escritor do livro de Daniel, algumas vezes vai falar assim sobre Daniel, porque em Daniel havia um espírito excelente. E a palavra espírito ali está em letra minúscula. Não era do Espírito de Deus que estava falando, era do espírito do próprio Daniel. Ele tinha um espírito excelente. O que é fazer as coisas com excelência? Fazer tudo o que Deus nos mandou, o melhor que podemos, dentro das nossas forças, das nossas possibilidades, não é isso? Então Daniel era assim. Havia nele um espírito excelente. Que ele fez tudo o que ele pôde. Ele foi estadista em vários reinos. Vamos lembrar aqui, Samir? Nabucodonosor. Aí o filho de Nabucodonosor. Aí foi Ciro e Dario, não é? Foi 4 estadistas. Ele foi 4 governos, né? 4 reinos, né? 4 reis. Ele foi estadista nos 4, Daniel. 4 reinos diferentes que dominou. Ele foi estadista nos 4. Porque havia nele um espírito. E Dario, o persa, que era o rei, em Daniel capítulo 6, foi feito um decreto para arrebentar com Daniel no meio. E ele foi pego dentro do decreto desse rei. E esse rei não tinha como voltar atrás, porque segundo a lei dos medos e dos persas, não poderia se voltar atrás naquilo que um rei fala. E aí, Dario ficou compadecido de Daniel. E Daniel entendia o sofrimento de Dario também, que ele estava por causa daquilo que ele fez. Agora preste atenção. Às vezes nós temos um espírito excelente, e Deus mandou falar que os homens dessa igreja, que você, Ale, também, que veio visitar essa igreja, e eu também, que estou visitando, mas para os homens dessa igreja, todos vocês que estão aqui, Deus diz que vê espírito excelente em vocês. Espírito de excelência. Que eu já expliquei o que é excelência. E sermos excelentes, às vezes, não vai nos deixar imunes às dificuldades e até às covas da vida. Momentos difíceis que passamos. E Daniel, então, segundo o decreto do rei, foi jogado aonde? Na cova dos leões. Ele estava lá, em meio à cova. A Bíblia diz que Dario, vocês leem lá depois de Daniel 6, vocês leem em casa, que Dario fala para Daniel assim, Daniel, ele estava tão compadecido, Dario, que ele falou assim, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará da boca dos leões. Eu quero liberar sobre os homens aqui dessa igreja. Ainda lá, mas subcandarabachou. Ainda esta semana, e antes de findar esse ano e esse mês, ou findar esse mês ou esse ano, Deus vai usar o ímpio para trazer a bênção sobre a tua vida. Ah, que heresia é essa? Não, Deus disse que tiraria da conta do ímpio e depositaria na conta do justo. Deus vai usar pessoas que são ímpias, mas que têm autoridade para liberar a bênção e a palavra de bênção sobre a tua vida e estabelecer algo de Deus na sua vida. Dario era ímpio, mas ele falou, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará da boca dos leões. Aí Daniel foi lá, ficou a noite inteira lá. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Eles estavam famintos, aqueles leões, você sabe o resultado depois, né? Vamos entrar nesse mérito. Mas Daniel dormiu ali dentro. Dario passou a noite inteira acordado, não conseguia dormir. Quando amanheceu, ele foi perto da cova e gritou, Daniel, Daniel, acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel, Daniel, acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel respondeu, sim, rei, eu estou aqui. Eu
não tinha erro nenhum, nem diante de Deus e nem diante do rei. E Deus me livrou da boca dos leões. Amém? Meu querido, se você é uma pessoa, e Deus falou que você tem um espírito excelente aí, não estou falando do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Mas se você não tem um espírito excelente, passe a ter, compreendendo o valor da hombridade, tendo o coração de Deus, andando segundo a vontade de Deus. Você vai ter um coração que Deus vai olhar e vai falar assim: você tem um espírito excelente. E dentro desse espírito excelente é que eu vou te abençoar. Nós precisamos de homens, irmãos, na igreja com espírito de excelência, sabia? Nós precisamos de homens e mulheres dentro da igreja com espírito de excelência. E aí ele diz assim, estou finalizando já. Ter coragem, então, é dizer não para o pecado. Fala, ter coragem, é dizer não ao pecado. Aí outra coisa aqui, olha só. Defender a fé em ambientes hostis. Fala assim, eu preciso defender a minha fé. Em ambientes hostis. Eu trabalho no hospital psiquiátrico, irmãos. É um ambiente muito hostil e muito carregado. 2 clínicas masculinas de dependência química. E uma clínica feminina de psiquiatria. Com internos lá nessas clínicas. É um ambiente por si só naturalmente muito carregado. É hostil. Mas Deus tem me capacitado ao longo desses 14 anos a não negociar a minha fé naquele lugar. E sabe, eu nunca falei lá da minha boca que eu era pastor. Mas as pessoas começaram a descobrir que eu era pastor, algumas começaram a se converter lá na minha igreja, ir na igreja e começaram a divulgar dentro do hospital que eu sou pastor. E para a glória de Deus eu falo isso, irmãos, e para a honra de Deus, não para a minha honra e glória. Todo novo projeto que o hospital pensa em fazer, eu sou indicado para esse projeto novo para encabeçar. Sabe, é como se fosse um pastor que fosse plantar a igreja em vários lugares. Deus me falou que ali é minha igreja também. Eu não prego o evangelho ali falando, eu prego com atitudes. Eu não... Quando às vezes pede para orar, dá uma palavra, às vezes eles pedem, pastor, dá uma palavra, ora pela gente. Aí eu faço uma liturgia ali, uma pregação, uma palavra. Mas eu sou ali, eu sei a consciência, eu não estou ali para pregar, eu estou ali para trabalhar. Mas eu prego com as atitudes. Então, já vários projetos ao longo desses 14 anos para se implantar, eu que encabecei. Então, é mais ou menos um trabalho apostólico, profissional, dentro da entidade onde eu trabalho. E é um clima hostil, só que eu defendo a minha fé mesmo lá. Não negocio a minha fé lá. Não podemos negociar a nossa fé. Pastor, eu não conhecia camaleão. Sabe o bichinho camaleão? Eu não conhecia ele. Lá em Juazeiro do Norte, eu tive a oportunidade de conhecer o camaleão pessoalmente, sabe? Fui apresentado a ele. E é interessante, irmãos. Quem já viu o camaleão aí ao vivo assim, frente a frente? Quem levanta as mãos? Já viram o camaleão? Então vai ter só do zoológico. Você viu do zoológico, né? Mas vocês podem testemunhar que é isso mesmo que eu vou falar? Ele me mostrou, pastor, eu falei, vem cá, pastor, vem ver o camaleão. Tem muito crente que é assim, ele falou, vem ver. Aí eu fui lá para o meio do mato lá com ele, né? Porque ele mora num lugar que tem bastante zona de mato, ele foi mais no meio do mato com ele. Ele falou assim, ele está ali, só que ali está verde. Olha bem, fixa bem, olha, você vai ver ele piscando o olho. O rabão verde, ele está todo verde. E estava verde, igualzinho, não dava nem camuflado ali. Aí ele falou assim, agora veja um negócio, eu vou fazer um movimento aqui, ele vai correr para o tronco. Aí ele fez um movimento com uma varinha que ele estava na mão, aí o camaleão correu para o tronco é marrom. Poucos segundos depois ele estava marrom, dava para enxergar ele lá. Tem crente que é assim, ele fica da cor do ambiente, Tânia. Ele é da cor do ambiente, ele é crente camaleão. O pastor falou, o crente camaleão é isso aí, pastor. É desse jeito, ele se camufla assim. Então, irmãos, defende a sua fé. E por último,
Fortalecei-vos. O homem é chamado para depender da força de Deus. A força verdadeira não vem da academia. Fazer academia é bom, sim ou não? A Débora pega no meu pé. É bom, né, Samir? Eu não faço, mas é bom. A minha esposa pega no meu pé. Fazer academia é muito bom. Homens, façam academia. Cuidem do corpo. O pastor de vocês está em falta. Mas o que eu quero dizer para vocês é, a força verdadeira não vai vir da academia, mas da presença do Senhor. Efésios 6:10. Seja forte no físico, mas seja muito mais forte no espírito. Homens que confiam em si mesmos, eles acabam se quebrando, Samir. Homens que confiam no Senhor, eles permanecem. Gedeão, o exemplo do tema de vocês aí no mural, né, que buscou força diária na oração. Né, nós precisamos buscar força diária na oração, na palavra, antes de enfrentar as batalhas do dia. Todas as coisas, então, sejam feitas com amor. Ele encerra dizendo isso. Todas as coisas sejam feitas com amor. O homem é chamado para amar. Força sem amor é tirania. Fala assim, força sem amor é tirania. Fala assim, autoridade sem compaixão se torna opressão. Amém? Autoridade sem compaixão se torna opressão. Jesus é o exemplo perfeito para nós. Firme com o pecado, mas cheio de graça com o pecador. Irmãos, nós vemos Jesus firme contra o pecado e amando o pecador, ao ponto dele no Evangelho de João, capítulo 13, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Era a autoridade em serviço. Lavando os pés dos seus discípulos. A autoridade em serviço. Liderar a casa servindo, não apenas mandando, né? Tem gente que lidera a casa só mandando, mas tem que servir, né? Foi ontem, né, que o irmãozinho ligou em casa, e ele ouviu eu falando, eu acabei de lavar a louça, foi sexta-feira, né? O irmãozinho ligou em casa, e quando ele ligou, eu estava conversando com a Débora, eu atendi, mas estava dando uma resposta para ela, e ele pegou eu falando, eu acabei de lavar a louça. Depois ele no grupo à noite em casa de casais, ele falou, hoje eu vi o pastor falando para a pastora que ele acabou de lavar a louça. Irmãos, não é tirar sua masculinidade você ajudar sua esposa lavando louça, não. Eu lavo louça para ajudar a Débora. As minhas camisas eu passo, ontem passei todas as minhas camisas. Ela falou, bem, você não quer que eu termine? Eu falei, não, eu comecei e eu termino todas as minhas camisas. Aí depois ela passou as camisas que ela está separando para ir visitar o meu filho, ela estava separou e passou. O que eu posso fazer para aliviar a carga da minha esposa, eu faço, Tânia. Isso não fere a minha masculinidade. Nós fazíamos encontro de casais, Paulo e Norma, Paulo e Alga. Nós fazíamos encontro de casais, e uma das coisas que a gente fazia no encontro de casais, no final, a esposa, o marido dava de surpresa, o marido chegava com uma violeta, né, um vasinho de violeta assim, escondido, e a esposa estava esperando e ela estava com um objeto também escondido atrás. Então, quando nós chegávamos frente um ao outro, vários encontros de casais nós fizemos isso. Os homens pegavam a violeta, aquela flor, e dava para a esposa. E ela pegava como chama aquilo? Um avental, e colocava no nosso pescoço e amarrava. E o avental estava escrito, eu amo a minha esposa. O que nós queríamos ensinar com isso? Que mensagem? Que você ajudar a sua esposa em casa não deprecia você enquanto homem, te enobrece. Te enobrece. Se precisa, não é sempre, irmãos, não estou falando que é sempre, mas se precisa limpar a casa, eu limpo a parte de baixo, ela limpa de cima. Às vezes inverte, eu limpo a parte de cima e ela limpa de baixo, porque toda sexta-feira tem que receber pessoas em casa e a casa tem que estar limpinha. Então a gente faz isso para poder ajudar ela. Sabe? É isso que Deus espera de nós homens, sabe? Sermos valentes com as coisas simples, não é? Isso que é Deus falar, macho e fêmea os criou. A masculinidade está nisso, nos servir, ser um homem segundo o coração de Deus, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa casa.
E aí, irmãos, eu agora encerro de verdade. Tem uma coisa que quero ler aqui para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, o capitão Ernest Evans, ele disse à sua tripulação, olha o que ele disse: onde a batalha é mais dura, lá estarei. Homens de Deus, eu penso que devem estar na linha de frente, não se escondendo. Fala assim, homens de Deus têm que estar na linha de frente, não se escondendo. Os homens, vocês vão me amar se eu falar uma coisa aqui para vocês? Todas as vezes que você deixa de exercer o papel de homem, que é inerente ao homem, fazer na sua casa, um deles é ser sacerdote da tua casa. Homem crente, você é sacerdote da tua casa. Todas as vezes que você se priva de ser e assumir essa função de sacerdote da sua casa, pode ter certeza que a sua esposa sofre com isso. Porque ela tem que pegar um papel que não é dela e é muito pesado para ela. Conheço homens, pastor Samir e Tânia, que a vida inteira é a esposa carregando eles. É a esposa carregando eles. Um deles, infelizmente, a esposa partiu tem pouco tempo, Deus a recolheu. E esse homem está dando dó de ver, né, Débora? Débora sabe o que eu estou falando. Porque a esposa sempre o carregou nas costas. Ela faz isso? Mulher é forte. A mulher é frágil, como a Bíblia diz, por um sentido. Mas a mulher é muito mais forte que o homem. Mulher sente dor de parto. O homem corta o dedo, fica com febre, deitado em casa. Ai, não aguento. Não é? Não é assim mesmo? É assim, mano? Samir, uma dorzinha de cabeça nos derruba, né? Essas mulheres têm dor de parto e poucas horas depois, se bobear, estão fazendo serviço doméstico. Aqui não pode. O Samir é forte. O Samir é mulher. Já dizia, né, o Pepeu lá, lembra lá do Pepeu? Que ele falava que ser um homem feminino, né, não feria o lado dele masculino. Se for analisar, guardando as proporções, porque talvez hoje nem se possa cantar isso mais, né, por causa das ideologias, mas naquela época que foi feito isso, ele queria trazer esse alerta, que ele ajudar a nossa irmã Baby Consuelo, na época não era irmã, mas hoje é, né, pastora. Ele dizia na música assim, que ele ser um homem feminino não fere o lado dele masculino, né? Porque com certeza ele ajudava. E a Sara Shiva, uma vez estando com ela, num acampamento da nossa igreja, ela citou para mim na hora do almoço que o pai dela sempre foi muito casa, sempre foi muito de fazer as coisas dentro de casa, de ajudar a mãe e estar envolvido com a criação dos filhos. Bonito ouvir isso, né? Via eles malucão com aqueles cabelos coloridos, aquelas roupas pretas, imagina que eram umas coisas tudo desegrada, né? Mas mesmo sem ter Deus na época, era uma coisa que tinha princípios, né? E hoje Baby diz ter se convertido, né? Mas a Sara Shiva é mulher de Deus. Amém, a filha? Irmãos, é isso. E aí eu encerro dizendo para vocês, usando essa palavra desse homem, que falou para a sua tripulação isso, eu encerro dizendo que um pai que ora com os seus filhos toda noite, mesmo cansado, ensina mais sobre fé do que 1000 sermões. Vou repetir. Um pai que ora com os filhos toda noite, ou seja, toda noite está orando pelos filhos, mesmo cansado, ensina mais sobre fé do que 1000 sermões. Amém? Eu vou orar com vocês. Eu quero ficar em pé, já vou passar para o pastor Samir. Quero orar entregando essa palavra. Eu avancei ali um pouquinho no horário, o pastor Samir tem que dar os recados, fazer ainda alguma parte aqui. Mas vocês foram abençoados, recebem essa palavra no coração de vocês? Homens, não perca esse comando. Deus vai usar o ímpio para trazer a palavra de bênção sobre a sua vida, assim como usou Dario para profetizar a bênção sobre a vida de Daniel. Creia nisso. Foi um comando muito forte que Deus me deu hoje pela manhã. E aí eu falei, mas Senhor, é possível isso? Isso aí está isolado, pensei, isso está isolado, pastor, Senhor. Aí o Senhor falou assim, mas não está escrito? Não está
escrito também, meu filho, que eu tirarei da conta do ímpio e depositarei na conta do justo. Minha irmã, eu vi que seu esposo deu uma saidinha, mas a palavra para vocês é a seguinte: muitos verões e muitos invernos e muitas estações se passaram, mas ele diz: eu continuo o mesmo. Os invernos, as estações, o verão, o frio, o calor, as chuvas, as tempestades que muitas vezes vocês passaram, todas elas foram pedagógicas. Eu ensinei algo. Agora Deus está mandando dizer a vocês: chegou o tempo que vocês vão começar a colher onde vocês não plantaram. Outros plantaram, mas vocês colherão. Sabe por quê? Porque em lugares onde vocês plantaram, outros colheram. Agora está chegando o tempo de vocês começarem a colher da parte do Senhor. Pai Santo da glória, em nome de Jesus, está aqui esses homens. Estão aqui esses homens, Pai. Ó Deus, assim como o nosso irmão Wellington Hipólito, ele nos pede a oração essa manhã, ó Deus, porque tem sofrido perseguições em seu trabalho, Pai. É um pedido que um amado está assistindo, ó Deus, pela mídia social da igreja. Wellington, eu profetizo sobre a tua vida, que vem um tempo para você cantar. Há um tempo que você vai jubilar. Aqueles que conduzem a preciosa semente, andando e chorando, com júbilo trarão os seus molhos. O Senhor que nós servimos e que tu serves, te diz que algumas sementes foram regadas com as suas lágrimas. Tu plantou, está regando com lágrimas, com perseguições e com sofrimento. Mas Ele te diz: prepare os seus balaios, os seus cestos, porque vai recolher com alegria os seus feixes, os seus molhos, em nome de Jesus. Pai querido, olha para a tua igreja nessa manhã. Olha para esses varões, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Abençoa a vida desses varões, Pai. Senhor, são homens, ó Deus, que têm o coração voltado para o Senhor. Deus está colocando uma semente nas suas mãos, filho. Ele está colocando uma semente de fé nas tuas mãos. E essa semente de fé, no momento certo, em uma situação específica, você vai entender: Senhor, o Senhor me deu uma semente de fé, o Senhor plantou aquele culto, aquela semente de fé, e eu vou semear ela. Sabe por quê, querido? Deus está trazendo uma impressão no meu espírito, que uma pessoa muito querida do seu relacionamento, que você tem pensado muito e tem falado, essa pessoa, Deus está te dizendo que Ele está amolecendo o coração, e que você imaginava que não daria frutos e que não daria êxito. O Senhor diz: descansa, porque a obra do convencimento é minha. O Espírito Santo é que convence. Apenas creia que eu estou plantando uma semente de fé na tua vida, e no momento certo essa semente de fé vai ser vivenciada dessa pessoa juntamente contigo, juntamente contigo, juntamente contigo, ao ponto dele dizer: antes eu via, eu conhecia de ouvir você falar, mas agora eu tenho conhecido. Agora eu tenho conhecido. Agora, através da sua vida, você me apresentou a Ele. Tu se alegrará muito, filho. A tua
tua obra tem recompensa. Não desanima não. Oh Pai Santo da glória, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós também oramos, ó Deus, por cura da nossa irmã Reginalda, Pai. Senhor, ela está lá no Sergipe. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, mas o Senhor está lá. E nós estamos aqui orando por ela. Está escrito que o Senhor enviou uma palavra de cura e os curou. Senhor, envia uma palavra de cura agora lá no Sergipe. E essa irmã Reginalda seja liberta desse mal agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que ela venha glorificar e exaltar o Teu nome. Como que é o nome do irmão? Isso, de óculos, irmão de trás aqui. Isso. Sandro, as coisas que a gente fala que Deus nos mostra é pela medida de fé, porque a gente vê como fosse num espelho translúcido. Sabe aquele espelho que é canelado? Você sabe que tem algo lá de trás, mas você não sabe definir o que é. Você vê pessoas, mas não sabe quem é. É mais ou menos assim que funciona o dom da palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento. Espírito é mais ou menos assim. Às vezes Deus traz muito claro, às vezes são códigos espirituais, sabe? Que a gente vai acessando. Mas a impressão que veio no meu espírito para lhe falar, amado, é sobre oportunidades. Viu? É sobre oportunidades. Deus te dará outra oportunidade. Deus te dará outra oportunidade. Tu vai entender do que Ele está falando. Eu não sei, mas Ele está falando, darei outra oportunidade. Porque Ele sabe que dessa vez você vai abraçar com tudo. Que dessa vez vai ser diferente de outras. Ele falou que tem visto o teu coração. O choro pode durar uma noite, sabe? Mas a alegria vem de manhã. Creia nisso. É, esposa? Creia nisso, esposa. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus tem um novo amanhecer para vocês enquanto família. Deus não planejou nenhuma destruição na família de vocês. Deus não tem preparado nenhuma derrota. Tudo o que tem acontecido é para o aperfeiçoamento de Deus. E Deus dará a oportunidade. Tu reconhecerás a oportunidade. Tu reconhecerás a oportunidade no momento certo. E tu saberás, é a oportunidade que eu estava esperando de Deus. Deus está falando de oportunidades aqui essa manhã para essa família, viu? Oportunidades do trono de Deus. Oh Santo de Israel, bendito seja o teu nome. Aleluia. Pai, nós entregamos esse culto nas tuas mãos, Pai. Eu entrego esses irmãos, essa igreja maravilhosa nas tuas mãos. Paulinho, eu sei que você tem viajado bastante, mas Deus está falando para você e a Olga preparar as malas mais uma vez daqui a pouco, viu? Mais uma vez daqui a pouco vocês vão viajar para fora. Mais uma vez daqui a pouco uma viagem internacional chegando, viu? Eu sei que vocês têm saído, mas nessa viagem que vocês vão fazer agora, Deus está me falando que é por uma alma. E essa alma vale mais do que o mundo inteiro. A sabedoria judaica diz que uma alma, o Talmud judaico fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E sabe aquele que ganha almas? A Bíblia, a nossa escritura diz aquele que ganha alma, sábio é. Essa viagem vai ser específica, qual? Lógico que vocês vão aproveitar, mas é com um mandato. Deus vai testificar isso no coração dos dois. É uma vida. É uma vida. Vai ser uma revolução. Vai ser um Pentecoste. Vai ser uma obra extraordinária. Viu, Paulo? Guarda isso no seu coração. Pastor, sabe, vem aqui. Senão a gente não acaba o culto, vira vigília. Eu vou passar para ele que tem coisa para fazer. Faz assim. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Uma semana de vitória. Atrevido.
abençoando os homens e as mulheres, né? Porque o homem é a cabeça, mas nós somos o pescoço. Amém? Amém. Você recebe a palavra do Senhor? Jesus, ele falou em João 12:32: quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Então nós precisamos entender que o Evangelho é isso. Estamos ligados nele. Tudo é por meio dele. Amém, queridos? Nós vamos ofertar nesse instante. Você não é obrigado a dar nada, mas você sabe que você faz isso com liberalidade de coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, queridos? Então faça isso. Traga o teu dízimo, a tua oferta ao Senhor. Nós vamos consagrá-la agora de uma forma especial. E eu sei que o Senhor tem algo para manifestar sobre o teu viver de uma forma gloriosa. Amém? Senhor, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida do teu povo. Meu Deus, declarando bênção, unção, graça, o favor, meu Deus, o vigor da tua glória sobre a tua igreja, meu Senhor, de uma forma sobrenatural. Abençoamos, ó Pai, o celeiro do teu povo, declarando, ó Pai, que tu és aquele que dá semente ao que semeia. Meu Deus, vem então, ó Pai, como foi a tua palavra ministrada hoje, coisas, Pai, que homens, Senhor de Deus, fizeram, Senhor, porque o Senhor deu-lhes graça, deu-lhes força, ó Pai. Senhor, isto hoje está transcrito para o nosso conhecimento. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem hoje bênçãos estabelecidas sobre vidas, Pai. Então, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Nós fazemos isso, ó Pai, não por vanglória ou por merecimento, mas porque amamos o Senhor. Senhor, abençoa o teu povo com graça e com paz. Senhor, tu sabes, ó Pai eterno, Senhor, da fidelidade de cada um dos meus amados. Então, Pai, é a tua palavra que diz que é o Senhor quem abriria janelas dos céus e derramaria sobre o teu povo, Senhor, abundância de graça, de glória, de alegria e de provisão. Senhor, estabelece a tua palavra sobre o teu povo em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Venha com alegria, louvando ao Senhor, entregue ao Senhor. Aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Você já o encontrou? Amém. Nós teremos esta semana, terça, quarta e quinta, cultos aqui. Cultos de manifestação da graça e da glória do Senhor. Amém? São cultos proféticos que será na terça sobre oração, na quarta sobre adoração e na quinta-feira o evangelista Rubens Gabriel vai estar aqui quinta-feira para ministrar a palavra para nós. Amém? E no domingo estaremos aqui adorando ao Senhor nosso Deus de uma forma especial. Amém, queridos? Então venha, não perca,
né? Não perca. Quinta-feira principalmente é uma situação que ele tem a agenda dele de fora e vem muita gente de fora para cá, então chegue cedo para você não perder lugar no estacionamento. E nem aqui, sempre vem pessoas de fora, pessoas da igreja de fora, né? Nem sempre as pessoas o recebem na igreja, da sua igreja, então vem vem para assistir aonde estiver mais próximo. Quem já viu e já esteve aqui, você sabe como é que é. Então não perca, venha, chega mais cedo. Vai ter, acho que uma cantina aí, né? Vai ter uma cantina, você pode chegar do serviço, vem para cá, não tem problema, você vai viver e vai receber a bênção de Deus também. Terça, quarta e quinta-feira. Amém, meus queridos? E domingo nós teremos ceia do Senhor. Domingo estaremos participando da ceia do Senhor neste lugar. Amém? Que o Senhor nos abençoe de uma forma sobrenatural. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês aí. Olha, a Andressa, muito obrigado, viu? Por aquela cesta que me compraram aí. Uma bênção de Deus na tua vida, viu? Hã? Uma bênção de Deus, né? Hoje nós estamos aqui com a... Cadê a Nina? Está lá no fundo lá. As panquecas, você vai pegar as panquecas lá que foi feito, né? Você já tem, só é a panqueca mesmo, não tem mais nada não, né? Amém? Então que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma semana, te agradecer por mais esse tempo, Pai, diante da tua presença. O início de uma semana gloriosa, abençoada, poderosa, e que o Senhor irá prover sobre as nossas vidas. Senhor, nós recebemos a tua palavra em fé, Pai, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu sei que o Senhor está estabelecendo, ó Pai, movimentos especiais sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Nós confiamos plenamente no teu agir e pedimos, ó Pai, que nesta manhã ainda, no amanhecer e já na tarde que se inicia deste dia, Pai, tenhamos a graça, a paz, a unção, o poderio do teu Espírito em nossas vidas. Dá-nos uma tarde abençoada na tua presença, uma semana de vitória. Estabelece, ó Pai, ó Senhor, os teus planos sobre a vida do teu povo. Meu Deus, no trabalho, nos estudos, nas escolas, nos afazeres, Pai. Que as bênçãos do Senhor, Pai, nos estabeleça para vivermos, ó Pai, a abundância da tua graça. Que a graça de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o teu povo, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus, meu amado.